1 Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. O texto que vamos ler é longo, irmãos. Versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte, tem que decorar isso, né? Orai. Deu para gravar? Então, vamos repetir? Orai sem cessar. Amém, irmãos. Então, dá para a gente guardar essa mensagem bíblica durante a semana toda, né? Ore sempre, em outras versões. Esta é uma breve, mas essencial orientação contida nas Santas Escrituras, mas também exemplificada pelo nosso Senhor Jesus. Paulo está expressando aqui uma necessidade, que era uma necessidade não somente da igreja, mas uma necessidade que ele tinha e executava na vida dele. Muitos de nós que nos denominamos seguidores de Cristo e declaramos que temos uma vida de comunhão com Deus, nós temos deixado de seguir o exemplo do Senhor Jesus, ou seja, somos seguidores de Cristo, mas temos ficado aquém de seguirmos o exemplo de Cristo. Isso acontece em várias áreas da nossa vida, infelizmente. Mas aquela que traz maior prejuízo para nós é exatamente nesse texto: orar sem cessar. Nós precisamos entender que ter uma vida religiosa, ela não se sustenta para o nosso dia a dia. Não sustenta-se diante dos compromissos que nós temos. E muitas vezes nós consideramos que conseguimos lidar com os nossos compromissos porque só vemos eles de uma forma carnal. Simplesmente aquilo que nós conseguimos enxergar e lidar, nós achamos, às vezes com sucesso, achamos que está tudo indo muito bem. Mas a gente precisa estar muito atento a essa necessidade de orar constantemente, de orar intensamente, de orar sem cessar, porque o Senhor Jesus assim viveu. Jesus vivia em oração, buscando a capacitação dada pelo Pai. Jesus vivia em oração, buscando orientação, buscando sustentação. Então eu tenho que te perguntar, eu peço que você não precise responder, mas que você pense nisso. Quem somos nós diante do Santo de Deus? O que nós somos diante do que Jesus foi e diante daquilo que Ele é? De um lado nós temos o Santo de Deus, nós temos o Filho de Deus, necessitando, enxergando a sua necessidade constante de capacitação, orientação e sustentação. E para que ele recebesse isso, para que ele usufruísse disso, ele estava em constante oração. Quem somos nós diante dessas necessidades? Nós somos pessoas que precisamos muito mais de capacitação, orientação e sustentação, infinitamente mais do que o Senhor Jesus. Para tudo que envolve a nossa vida, seja ela a nossa vida social, o nosso dia a dia, assim como as questões espirituais, as questões que envolvem as práticas dentro da igreja, ou até mesmo que não seja dentro da igreja, mas que tem questões envolvidas espirituais. E muitas vezes a gente não tem atenção para com isso.
Nós consideramos que aquilo que envolve questões espirituais é o que diz respeito ao que estamos executando dentro da igreja ou em prol da igreja. Quando em tudo na nossa vida envolve questões espirituais. E muitas vezes nós não oramos, e quando nós vamos orar, é porque temos interesses próprios. Interesses esses para que as nossas necessidades pessoais sejam resolvidas, sejam atendidas. E quando oramos, fazemos isso de forma breve. Nós somos homens e mulheres frágeis, pequeninos, falhos. E às vezes a gente considera alguns minutos e nos momentos de necessidade ser o suficiente para a nossa vida. E não é, não é. A gente leva o dia todo e muitas vezes chega no final do dia, a gente faz uma breve oração para que meio que se despedir daquele dia. A gente quer ter uma vida abençoada, mas a gente não vive de forma com que esta vida seja abençoada por Deus. Talvez não pensamos, mas declaramos no nosso comportamento que nós não precisamos tanto de Deus assim. Deu para entender? Você não fala isso. Ah, Deus, eu não preciso tanto de Ti. Ah, Senhor, eu preciso da ação do Senhor sobre a minha vida. A gente não fala isso. Mas o nosso comportamento de a gente não viver uma vida de oração constante e orar sempre, a gente declara isso, a gente se comporta desta forma. A verdade é que nós muitas vezes nos capacitamos e nos preparamos para executar, para fazer alguma coisa. E eu não estou falando somente com relação às coisas de igreja, irmão. Eu estou falando de repente com relação à tua vida profissional, à tua vida familiar, os teus relacionamentos sociais. A gente se prepara, a gente se organiza, a gente busca conhecimento para executar muitas coisas. Mas a gente esquece que o principal recurso a gente às vezes deixa de lado. Aquilo que mais necessitamos é de Deus Pai, da ação do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos usufruir da comunhão com o Pai, mas nós não temos buscado essa comunhão com o Pai. Ah, eu busco porque eu vou na igreja. Isso não é suficiente para você. Quem se sustenta simplesmente com café da manhã, todos os dias aqui, pode levantar a mão. A oração é muito mais essencial do que isso. Então, a gente tem que entender que nós não conseguiremos êxito, e muitas vezes os fracassos ocorrem na nossa vida porque nós não estamos em constante oração, e a gente fica depois se debatendo, a gente fica depois, por que as coisas deu errado? Porque aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é a comunhão com o Pai, a dependência de Deus, você não tem usado. Você não tem aproveitado disso. Veja Elias, queridos. Elias orou, a farinha e o azeite abundaram. Eliseu orou e o exército inimigo não enxergou ele. Jesus orou e Lázaro ressuscitou. A igreja de Cristo estava reunida em oração e Pedro ele foi liberto por um anjo. E estava ele guardado ali, bem protegido, de forma que ele não saísse ali. Mas o milagre aconteceu assim como em todos esses fatos que eu acabei de narrar. Sabe o que é de comum nesses milagres? Essas pessoas não oraram somente naquele momento de necessidade. Elas tinham uma vida de oração constante. Elas estavam em constante oração. Não oravam em alguns breves minutos. Elas se dedicavam à oração.
fazer isso de forma constante, buscando intimidade, comunhão, e por causa disso tinha a unção do Senhor. Por que muitas coisas não acontecem através da nossa vida? Porque está faltando essa unção. Está faltando a unção porque não temos comunhão. E não temos comunhão porque a nossa intimidade com Deus não existe. Tem sido deixado aquém, tem sido deixado de lado. Mas as pessoas que vivem em constante comunhão e oração com o Senhor, elas vivem uma vida em que as coisas acontecem na vida dela, e quando as coisas não acontecem, elas recebem aquilo que elas precisam, uma paz. Porque elas sabem que mesmo que as coisas não terminaram da forma como elas esperavam, o Senhor está no negócio. Você pode não louvar como os meninos, você pode não tocar como os meninos, você pode não pregar ou não falar de Deus como uma pessoa que você venha admirar que tenha essa habilidade, mas se você tiver uma vida de oração, você não precisa ser como essas pessoas ou desenvolver esta habilidade como essas pessoas assim têm. Você tem uma vida de oração, e o que fluirá de você não será de você, não será a habilidade, não será o dom que você tem natural, mas será a ação do Senhor através da tua vida, diante daquilo que você nem imaginava que teria capacidade, porque você tem a unção de Deus. Você tem a unção porque você tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus porque você tem intimidade com Deus. E você tem intimidade com Deus porque você está constantemente conversando com Ele. Trago essa mensagem, irmãos, porque tem algo de muito errado dentro das nossas igrejas. As nossas reuniões de orações têm estado cada vez mais vazias. Não digo Igreja Batista em Videira, estou falando das igrejas. Tem igrejas que sequer têm encontros de orações. Mas precisamos ser críticos, irmãos, não com aquilo que as pessoas têm feito ou têm deixado de fazer. Precisamos ser críticos com aquilo que nós estamos vivendo, nós aqui. Não somente dentro desta igreja aqui, mas também na nossa vida devocional. Como nós temos lidado com essa questão tão importante de oração. Pela misericórdia de Deus, ainda temos na Igreja Batista em Figueiredo um grupo de oração que está à disposição aqui a partir das 8 horas da manhã, todos os domingos, 2 ou 4 irmãos. Antes do culto noturno, para que os irmãos tenham a ideia, nós gastamos mais tempo nos arrumando em casa, gastamos mais tempo cuidando da aparelhagem de som, nos preparando fisicamente com as coisas do culto, lidando com as coisas do culto, do que nos colocando à disposição do Senhor, pedindo a unção do Senhor. Fazemos isso às vezes de forma correndo, porque nos falta tempo. Mas falta tempo por causa de quê? Porque não priorizamos aquilo que deveríamos priorizar: a nossa dependência de Deus. Não entendemos que realizar a obra de Deus em oração, irmãos, é presunção. É presunção. Precisamos da dependência do Senhor. Ah, mas nós oramos quando estamos em culto. Sim. Mas o problema está em que nós não priorizamos. Não priorizamos a oração. Não priorizamos nos colocar à disposição do Senhor. Não priorizamos buscar a capacitação que vem do Senhor. E isso evidencia a nossa falta de compromisso com essa dependência
precisamos ver com seriedade, irmãos, a nossa necessidade de oração, porque temos deixado de orar não porque ocorreu um imprevisto. Isso a gente entende, isso a gente tem que lidar, mas porque não nos ocupamos e nos preocupamos com coisas mais importantes, que é estar na presença de Deus. Durante o culto, por exemplo, no momento de oração, muitas vezes não há uma concentração e entendimento de que estamos buscando a presença de Deus, a dependência de Deus. E aí o momento de oração é o momento de sair para resolver alguma coisa, para beber água, para fazer alguma coisa. O momento de oração é o momento de ver alguma coisa no celular. O momento de oração é o momento de resolver alguma questão. O que é a oração? Que não é você buscar a presença de Deus. Então a gente está ali buscando a presença de Deus e você está falando assim: o que eu tenho que resolver tem prioridade sobre a presença de Deus. Quando nós não estamos aqui naquele momento de oração concentrado, entendendo que eu devo estar ligado com o Senhor, eu estou dizendo para Deus: este momento é meu e não seu, Deus. O que eu tenho que resolver é mais importante. A minha necessidade é mais importante do que a tua presença, do que o Senhor falar comigo. Na quarta-feira, temos tido presente aqui 3 ou 4 irmãos. O que você tem feito neste período? Será que quem era fraco, irmãos, e necessitado era Jesus e nós não precisamos dele? Será que aquele que era falho, pecador, era o Senhor Jesus e nós somos perfeitos e não precisamos de estar na presença do Senhor? Será que necessitando de capacitação era a igreja primitiva e por isso eles se reuniam em oração e nós somos fortes, nós somos capacitados e não precisamos nos reunir em oração? Estamos cansados demais, ocupados demais para orar. E isso ocorre porque nós gastamos todo o nosso tempo e energia com as bênçãos de Deus e deixamos de lado o Deus da bênção. E isso é pecado. Pense nisso. Você está sem tempo? Está sem tempo para se reunir com seus irmãos? Para batalhar com eles que estão orando pela sua família? Que está orando pela sua vida? Você precisa de tempo com a sua família, que bom, mas faça isso na presença do Senhor. Gaste um tempo com qualidade. Reúna-se com a sua família sim, mas com um propósito. Naquele momento ali, por exemplo, do almoço, de estar, vamos orar, vamos gastar um tempo com o Senhor, ou investir um tempo com o Senhor. Vamos orar pelas necessidades da nossa família. Mas isso muitas vezes não ocorre. Simplesmente queremos um tempo para nós. Quando invertemos as coisas, irmãos, precisamos de um tempo com Deus para que possamos ter um tempo para nós e para a nossa família. Um tempo de qualidade. Um tempo que possa Deus agir nas nossas vidas. Você está sem tempo? Examine o teu dia. Quantas vezes durante o dia você pega o teu celular para ler notícias ou para entrar nas redes sociais? Quanto tempo você gasta conversando sobre vários assuntos com pessoas no seu dia a dia? Agora compare quanto tempo você gasta e você investe conversando com Deus. Será que você não pode pegar aquele momento de usar o celular e ficar ali vendo coisas que às vezes não deve
qualidade de relacionamento com Deus, orando ao Senhor. Agora eu te pergunto de novo: você está sem tempo para gastar ou para investir no teu relacionamento com Deus? E fazer isso através da oração? Orando sozinho ou de repente com seus irmãos? Faça a sua oração sozinho, faça. Mas hoje, a igreja precisa da sua oração. Hoje, a igreja de Cristo que quer cumprir o seu papel, ou tem o seu papel, que precisa ser cumprido, precisa da sua oração. Precisa que você esteja unida com ela, orando. Porque o que estamos vendo neste mundo é a consequência disso. O que estamos vendo dentro das igrejas é a consequência disso. Queridos, nós vamos estar todos aqui em oração, mas aqueles que aqui estiverem farão a diferença. E hoje nós estamos tendo as nossas reuniões de oração espaciadas, porque não temos priorizado isso. O ministério que ainda funciona, ou que ainda funciona, precisam da sua oração. O meu ministério depende da sua oração. Vocês não sabem o quanto depende da sua oração. Vocês não têm noção. O sucesso desta igreja, no cumprimento da missão dela, depende da sua oração. Depende que você esteja orando conosco. Se nos unirmos com um propósito de oração, Deus fará grandes coisas. Deus fará esta igreja voltar a crescer. E eu não estou preocupado com o número, mas voltar a crescer em espiritualidade, de levar pessoas a terem a sua vida transformadas, impactadas. A igreja da Coreia, quando ela chegou lá, a igreja era pequenininha. Em pouco tempo, aquela igreja, a igreja cristã lá, ela se transformou, que milhares e milhares de pessoas iam se convertendo. Mas por quê? Porque era uma igreja que orava. A gente precisa de projetos, a gente precisa de atitude, a gente precisa de um monte de coisa, mas tudo isso depende da nossa oração. Depende de nós entendermos que precisamos nos unir em oração, buscando a comunhão com Deus. E assim nós levaremos pessoas a terem a sua vida transformada, a serem libertas, a serem livres de suas cadeias espirituais. Entendam, meus queridos. Ter uma vida que vence esse mundo, para que um dia a glória de Deus possa ser revelada não somente na nossa vida, através da nossa vida, mas que possa também impactar a vida das outras pessoas, e elas, com as suas vidas impactadas, possam gerar outras vidas transformadas. Mas tudo isso depende da nossa oração. A missão da igreja depende da nossa oração. Há um futuro muito sombrio diante de nós, e nós não conseguiremos transpassar esse futuro se nós deixarmos de nos unir em oração e fazer isso de forma constante. Há um futuro sombrio para as famílias, há um futuro sombrio para os cristãos, e por isso não podemos negligenciar a oração. Hoje estou aqui fazendo um apelo que não deveria precisar, irmãos, de nós nos unirmos em oração, de nós entendermos a necessidade de nós estarmos orando e fazer isso de forma constante. Então comece a considerar o quanto você precisa disso, o quanto nós precisamos disso, porque quando nós deixarmos de lado a oração, Satanás já conseguiu o seu propósito. Ele já conseguiu trazer para nós desânimo. Ele já conseguiu trazer de nós uma falta de foco naquilo que nós tanto precisamos.
E assim ele vai prevalecendo em várias áreas da nossa vida. E aí ele te atinge, em consequente, ela vai atingindo outras pessoas, daqui a pouco está atingindo a igreja e comprometendo a missão da igreja. Por isso, precisamos fazer um santo pacto com propósitos revelados por Deus. Precisamos mudar, irmãos. Precisamos mudar a nossa postura. Precisamos entender a seriedade que isso envolve. A gente olha tudo com os olhos carnais, mas a gente precisa aprender a olhar as coisas com olhos espirituais, porque o mundo espiritual está acontecendo, está trabalhando. E muitas vezes a gente está lidando com trabalhos, está lidando com situações simplesmente com olhos da carne. Então eu te peço, junte-se a nós em oração, em propósito de oração. O Ministério de Intercessão irá propor algumas questões de oração, e eu quero propor à igreja também isso. Uma das ideias é que a gente comece a fazer duplas de oração. Então você não, de repente, você não precisa estar junto com a pessoa naquele horário, porque, por exemplo, o Hector mora lá do outro lado de Campo Grande, e o Marcos, de repente, está no seu local de trabalho. Eles não vão estar juntos, mas eles vão fazer uma parceria de oração. Numa determinada hora daquele dia, eles vão, de repente, ligar um para o outro e vão orar com os propósitos que Deus há de revelar, através do Ministério de Intercessão, mas também na dupla. E nós vamos orar com propósitos divinos, não propósitos egoístas. Vamos orar para que o Senhor nos capacite a fazer a vontade dele, para que nós sejamos instrumentos, para que a Igreja de Cristo, a Igreja Batista de Vieira, cumpra a sua missão. Mas não podemos forçar nada, só dependerá de você. Nós vamos louvar um louvor que está aí no boletim. Você vai fazer isso sentado. Mas se você aceitar participar desse santo pacto de oração, e você quiser, de repente, fazer dupla com alguém, você não precisa ser indicado. Simplesmente você, eu vou orar com fulano de tal. Você vai procurar alguém no Ministério de Intercessão e vai falar, eu e fulano vou orar. Mas para que a gente saiba que você vai participar destes momentos de oração, você vai sinalizar para a gente, no momento de louvor, se colocando de pé e à disposição do Senhor. Não à minha disposição, não à disposição do ministério, mas à disposição do Senhor. E vai declarar com essa atitude: eu quero fazer a diferença no mundo espiritual. Eu quero orar. E orar como a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, me exortou: orar sem cessar, orar sempre.
Louvado seja o Senhor, que toca os nossos corações, ainda quando existe um tempo de mudança de atitude, de mudança de postura. Estamos aqui primeiramente para te pedir perdão pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, pela nossa arrogância, Deus. Porque em vários momentos em que temos a oportunidade de buscar uma comunhão com o Senhor, temos sido negligentes com relação a isso. Perdão, Pai. Mas nós te agradecemos pela tua misericórdia e pela tua graça, que nos dá a oportunidade de sermos colocados no caminho do Senhor, de nos sermos reconduzidos àquilo que o Senhor deseja de nós. E aqui estamos, ó Pai, aqui está o teu povo diante de Ti, se colocando à disposição para que o Senhor esteja agindo na vida deles e através da vida deles. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, faça-nos de nós uma igreja que busca a comunhão contigo, que busca a intimidade com o Senhor, para que nós possamos viver uma vida de unção a Deus, de comunhão com o Senhor e de intimidade, Pai. Que nós possamos estarmos em constante oração, fazer as nossas orações sem cessar a Deus, declarando diante das nossas lutas, declarando diante das nossas angústias, das necessidades, ó Deus, que o Senhor coloca diante de nós, colocando isso diante do Senhor de forma confiante, com fé, porque nós cremos no Senhor, cremos no teu poder, cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor trouxe para nós na tua palavra. E Deus, nós vivemos não por aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, mas nós vivemos pela fé e queremos colocar isso em prática na nossa vida, ó Deus. Que nós possamos começar este processo de oração, ó Deus, e isso ser um princípio de mudança na nossa vida e mudança na tua igreja, ó Pai. Abençoe o teu povo, abençoe, Pai, e capacite-nos, que milagres possam ocorrer, que vidas possam ser libertas, ó Deus, que nós possamos ver o impossível acontecendo, não porque somos merecedores, mas porque confiamos no Senhor, e de forma unânime, ó Deus, declaramos diante do Senhor, amém, que assim seja a sua vontade. Abençoe o teu povo, leve cada um para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam a Igreja Batista do Vivier e sejam todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. Eu vou te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Então fica assim, se você já tem uma pessoa que você queira fazer dupla de oração, você já passa já para a Helena, passa para a Francis, passa para a Márcia, né? E para que a gente possa votar, né? Para que a gente possa, e quando você marcar o horário, completar a tua oração, coloque lá no grupo teus irmãos. Se você não tiver no grupo, avise para alguém, ó, nós já fizemos a nossa oração de hoje, e aí a gente vai um incentivando o outro desta forma, tá bom, irmãos? Qualquer detalhe, qualquer dúvida, me pergunte, estarei esclarecendo. Deus abençoe a tua vida.